Boa noite. Quem já me conhece, eu sou o professor José Aparecido, de língua portuguesa e de língua inglesa. Eu estou transmitindo alguns vídeos aos meus alunos de ensino médio e ensino fundamental. Na segunda-feira eu dou aula para os sétimos anos e nas quartas-feiras eu dou aula para os primeiros anos. Na semana passada eu enviei para vocês um arquivo que é uma transmissão de PowerPoint falando da linguagem literária. E nós já havíamos conversado sobre a linguagem literária. Portanto, a gente vai relembrar com essa apresentação, né, da linguagem literária, que nós já iniciamos e nós começamos falando do que é a linguagem literária, né? O que é uma linguagem literária? Ela é igual ao que se escreve uma revista, é igual a um texto, uma carta, por exemplo? Né? Creio que não. Né? A linguagem literária, ela é, na verdade, caracterizada por múltiplos significativos, né? Que pode assumir um texto, muitas vezes utilizando sentido diferente daquele que é comum na vida da gente. Né? Às vezes a gente pega uma revista qualquer, uma revista de moda, uma revista de assuntos comerciais, e isso não é linguagem literária. Linguagem literária são aquilo que você tem, que o autor escreve para demonstrar ou para mostrar um irreal numa coisa real. Né? Quando a gente assiste uma novela, que a gente pensa assim, poxa, né, quero assistir essa novela até o final, para ver o que acontece. É isso? Então nós temos o quê? Um romance, uma novela, um poema, um conto, uma crônica. Isso é linguagem literária, talvez mostrando ao público aquilo que está na sua imaginação. Pode estar certo, né? Pode ser uma coisa real ou pode ser uma coisa imaginária. Não é isso? Então, para denominar a linguagem literária, nós trabalhamos com a literatura, não é isso? E a literatura é uma arte verbal, com um modo de expressão que é a palavra. O seu meio de expressão é a palavra. O que a pessoa faz? Ela tem uma vontade de escrever algo, mostrar alguma coisa para um público, né, um público específico. Então ele vai e escreve aquilo que ele está imaginando. E você lê e você faz a sua análise, vê se o que ele está falando, vê o que ele está escrevendo, é aquilo que você gostaria mesmo de ler ou de acompanhar. Então, o que é literatura? Né? Literatura é uma arte verbal, um meio de expressão. Qual o meio de expressão? É a palavra. O uso da palavra não é privilégio do escritor, pois serve como forma de expressão para todas as pessoas. É isso? Eu tenho comigo, né, para vocês que receberam o meu PowerPoint que eu mandei, né, na semana passada. Então nós temos ali dois formatos de literatura, né? Temos dois livros. Nós temos o livro de
Os Sertões, de Euclides da Cunha, e temos o livro Marília de Dirceu, de Tomás Antônio Gonçalves. Então, eles escreveram esses livros, poxa, há quanto tempo? Há muito tempo, não é isso? Aí o que acontece? Esse livro, ele está até hoje, e quiçá vai demorar, vai ficar quantos dias ainda, né? Em exposição, na memória de quem lê, de quem tem, né, o hábito da leitura, não é isso? E ele vai permanecer, ao contrário de outras linguagens que a gente lê hoje e amanhã já é ultrapassado. Um jornal, por exemplo, nós lemos um jornal hoje, no outro dia já não é mais novidade. Se a gente for contar, poxa vida, né? Você vê, falaram na televisão que o coronavírus matou 850 pessoas num dia só. Não é novidade isso mais, né? Porque hoje já se passam mais de 1.000 pessoas mortas num dia só. Aí o que acontece? Aquilo que foi divulgado ontem, hoje já é ultrapassado. A literatura não. O autor que escreve hoje, às vezes ele demora meses para escrever. E quando ele lança, aí torna-se novidade. E essa novidade, ela permanece por tempos e tempos. É isso? Então, a palavra literária é matéria básica da literatura, feita com as mais diversas finalidades, para quê? Para entreter, emocionar, expressar sentimento, criar mundos imaginários, denunciar problemas sociais, como acontece realmente, e muitas outras coisas. Tá bom? Na linguagem literária, até as figuras, os desenhos, eles são diferenciados dos de hoje, né? Hoje nós temos o celular para tirar fotos, não é isso? Nós temos a internet, que nós podemos recortar uma figura qualquer, né? De tempos e tempos antigos, não é isso? E antigamente não, era feito, né? O desenhista, né? Um autor de um desenho, ele caprichava, né? Ele fazia coisas ali que, né? Ficava para sempre aquela imagem muito bonita. Não é isso? Então, literatura é forma de arte que recria aspectos do mundo real em um mundo imaginário. Explora recursos da linguagem verbal, criando efeitos surpreendentes. O que eu falo desses efeitos? Esses efeitos, como eu já dei aula para vocês da literatura, né, que são aquelas figuras de linguagem, a literatura, ela tem tantas essas figuras de linguagem que para entender um livro, né, um texto literário, a gente tem que fazer aquela imaginação, né, aquela dedução, né? Poxa, o que ele quis dizer como as luzes do meu caminho, não é isso? O que pode dizer? O que isso está querendo dizer? As luzes no meu caminho, né? Espinhos que me agregam na minha vida. Então isso, puxa vida, é tudo tão difícil de ter uma compreensão, porque essa linguagem, ela tem um sentido figurativo. A gente não vai compreender o momento, mas no decorrer da leitura, daí você vai aprendendo, vai sabendo o que é, ou o que esse autor quer dizer. Não é isso? Linguagem literária se faz presente em trabalho criativo do escritor durante a elaboração do texto,
e na capacidade de criar mensagens que podem ser lidas ou interpretadas de diferentes modos, conforme o nível de leitura do leitor. Às vezes, o leitor, quem lê um livro, ele vê de uma maneira, né, que não que o autor quis dizer, mas ele interpreta de forma diferente. Às vezes, nós nos confundimos quando vamos fazer aí, prestar um concurso público, e o autor ele fez ali um texto para você interpretar, e você vai achar assim, não, o óbvio seria isso, né? Mas a gente tem que saber que o autor, ele teve a sua intenção, e a sua intenção, nesse decorrer da sua escrita, ela é uma só. Cabe a você, né? Cabe a você interpretar correto, do jeito que ele quis dizer, ou não. Aí fica a sua interpretação. Não há leitura autêntica sem marca do leitor. O sentido do texto nasce do diálogo do leitor com o texto. Por isso, a interpretação dos textos literários pode variar de leitor para leitor. É o que eu disse. Você vai fazer a sua interpretação, porque depende da experiência que a pessoa tem. Né? Às vezes, uma pessoa é uma pessoa assídua na leitura. Então, ele já capta, ele tem como entender o que ele escreveu logo de momento. Tem outras pessoas que já pensam diferente, né? Que, nossa, não seria realmente do jeito que ele escreveu. Ele está meio que pirado para escrever uma coisa que eu não vou entender, não é isso? Então, eu vou ler aqui um trecho de uma canção de Milton Nascimento com o nome Travessia. Quando você foi embora, fez-se noite o meu viver. Forte eu sou, mas não tem jeito. Hoje eu tenho que chorar. Minha casa não é minha e nem meu esse lugar. Estou só, não resisto. Muito tenho para falar. Então, observe aí que tem a palavra noite, né? O que o poeta quis dizer com noite, né? Ele diz assim, quando você foi embora, fez-se noite o meu viver. Quer dizer que escureceu tudo, né? Para ele não tem mais sentido, não está às claras para ele. O sentido noite para ele é porque está evasivo, está vazio, ele está mais entristecido com isso, não é isso? Então, você vai atribuir o quê? Um sentido que você imagina, aquilo que você pensa, aquilo que você acha que é, não é isso? No dicionário, a palavra noite representa o quê? A escuridão ao fim do dia. Tem, né, o dia, claro, e a noite com a sua escuridão. E na canção, o texto literário, a palavra ganha outro sentido, que é fruto da criatividade dele. Ele imaginou de uma forma para passar para vocês que noite, para ele, é uma tristeza, é um vazio, é um obscuro que ele se tornou com a ausência da pessoa que ele ama, não é isso? Então, para as características da linguagem literária. Primeiro, tem o predomínio da conotação, é o que eu falei. Aquelas palavras que você não entende e que você tem que imaginar, tem que deduzir o que ela quer dizer. Então, o que é conotação? Conotação é aquele imaginário, aquela coisa imaginária. Né? O denotativo, quando é denotativo, então é aquela coisa certa, é aquela coisa que escreveu ali, está certo, não tem diferença, ninguém pode mudar. Mas a conotação, ela já é diferente, a gente já tem que imaginar ou pensar de forma diferente. Tá bom? Vamos lá. Outra característica, as relações de similaridades. Ou seja,
É mais comum das relações de similaridade ou de semelhança, que é a comparação, né? A comparação também é uma figura de linguagem e que é muito usada na literatura. São aquelas palavras como, igual a, né? Estou, né, triste como né, uma flor caída, estou forte como um leão. Então, estas palavras, elas podem ser conotativas e tem também o seu sentido de semelhança ou de comparação, tá bom? Tá, temos um exemplo. Meu povo, meu poema, vai nascendo como no carnaval. Nasce o verde, o açúcar. É uma figura de linguagem, falando que o povo, meu poema, vai nascendo como carnaval. Ele está fazendo ali o quê? Uma comparação do povo que nasce como um carnaval, como uma alegoria. Não é isso? Então, quando se dispensa a conjunção comparativa, optamos pela substituição de uma palavra por outra. A partir da relação de similaridade, temos o quê? A metáfora, também muito usada. A metáfora é muito usada na literatura. Um exemplo de metáfora. Palavras não matam, nem provocam inverno atômico. E na voz do poeta, abelhas na colmeia. Pode até conter uma ideia de quem Regis Bovensino. Então, o que diz aqui? Que abelhas na colmeia pode até conter uma ideia. Não é legal? Então, vamos lá. A palavra abelha não se emprega aleatoriamente, mas definida por uma série de semelhanças que podemos perceber entre as palavras de... Perdão, pessoal, creio que deu ali um probleminha, mas eu consegui retomar. Então, a palavra abelha não foi empregada aleatoriamente, mas definida por uma série de semelhanças que podemos perceber entre as palavras de uma poesia. E as abelhas de uma colmeia não matam, mas podem ferir, fazem barulho, são produtivas, são coletivas. As abelhas se agrupam em enxame nas colmeias, as palavras se agrupam em frases no texto. Esta é a relação que tivemos de abelha na colmeia, tá bom? Vamos lá. 3. Relação com contiguidade. As relações de contiguidade modernamente resultam numa figura de palavra que é o quê? Metonímia. Figura que consiste na ampliação de significação de uma palavra, partindo de uma relação objetiva entre a significação própria e a figurada. Então a gente sabe, né? Quando a figuração ela é própria, né, ela tem um sentido mais denotativo, mais correto. E a figurada, quando a denotação ela é figurada, aí isso é como a própria palavra diz. Ela está no seu figurativo e imaginário. Tá bom? Vamos lá. Liberdade da linguagem literária. A literatura é no espaço o que a linguagem é muito mais trabalhada para causar efeitos estéticos. Por isso, a maior liberdade em relação a regras gramaticais e sintáticas. Então, só para definir, né? A palavra, quando ela é trabalhada, ela tem que seguir o que? A norma gramatical, a norma correta da gramática. Porque quem vai ler com vocês, quem vai ler para você, então ele tem que ter uma boa linguagem, ele tem que conhecer os pontos certos, ele tem que dar a sua pausa na hora certa para que você entenda o que ele está escrevendo ou o que ele está falando. Tá bom? Então, a conotação da palavra, no escritor, ele quebra a rotina da linguagem, estimula o leitor a participar do texto.
aguçando a curiosidade intelectual. Né? O que o autor faz? Ele escreve corretamente dentro da gramática normativa, da gramática normal e culta. Para quê? Para te aguçar, para te deixar mais curioso com o que ele quer dizer com aquelas palavras. Tá bom? Vamos lá, pessoal. Já estou seguindo o final. Provavelmente eu termine um pouco antes, né? Que eu tenho falado que eu vou trabalhar em torno de 30 minutos nestas aulas que eu vou passando para você. Né? Depois eu vou ver quem que está assistindo junto comigo. Me desculpe não falar os nomes agora, mas eu estou só concluindo aqui, tá bom? Só vou concluir e depois eu vejo quem que me acenou, quem que mandou um joinha para mim. O professor está virando youtuber, né? Daí a pouco o professor está ganhando dinheiro do YouTube. Não é o nosso caso ainda. Mas quem sabe, né? Mais para frente. Então, para a gente conceituar, segundo a concepção de Roland Barthes, de 1978, a literatura não precisa obedecer às regras estruturais para fazer entender. Ou seja, para ele, do jeito que ele escrever, se você conseguir entender, melhor. Entendeu? Enquanto a linguagem do cotidiano submete-se a uma estrutura fixa que haja uma perfeição na comunicação. A linguagem literária é livre para escolher e criar uma composição própria. O escritor da obra literária procura expressões e fórmulas que lhe possibilitam uma via de manifestação de suas ideias e dos seus sentimentos. Ainda, segundo Barthes, a linguagem literária, as palavras assumem a nova face, a face da liberdade. Ganham um novo poder, um novo valor e passam do simples para uma função comunicativa, para uma função poética. Linguagem literária permite que as palavras assumam vida própria com novas significações que não foram a elas conferidas no cotidiano. Na linguagem literária, as palavras adquirem novos significados e representações. A linguagem literária passa a ter gosto. A gente não consegue, depois que a gente se acostuma a uma literatura, a um modo de leitura, a gente não consegue ler um livro pela metade, porque você vai ficar curioso naquilo que vai acontecer. Então, só um momento, pessoal, deixa eu ver onde que eu cheguei aqui. Filhinha, Ana, pega ali para mim. Ok. Né? Então, de forma geral, uma vez que o aprendizado correto da escrita literária se consolida, é automaticamente repassado para o discurso oral. Essa competência é fundamental quando precisamos transmitir aos outros a nossa ideia. Que os interessados tenham lido sobre ela. Né? De forma geral, uma vez que o aprendizado correto da escrita literária se consolida, uma vez que a linguagem literária se consolida, é automaticamente passado para o discurso oral. Essa competência é fundamental quando precisamos transmitir aos outros nossas ideias,
sem que os interessados tenham lido algo sobre ela. Espera aí, então vamos lá. Bom, tem aqui algumas questões, alguns questionários, que eu não vou fazer a leitura, mas fica assim. O que nós aprendemos hoje, né, é, na verdade, aquilo que eu já mandei para vocês, e que, né, eu não sei se eu mandei os exercícios deste conteúdo, mas se eu não mandei, eu vou fazer alguns exercícios e mandar para vocês, para a gente trabalhar um pouco mais na literatura. A semana que vem, pessoal, eu já mandei para vocês também um PowerPoint falando da literatura brasileira, né? A primeira literatura do Brasil, né? Que é aquela literatura da informação. O que é a literatura da informação? Os portugueses, quando vieram para o Brasil, né, descobriram, né, uma terra maravilhosa, de um povo maravilhoso, e dali teve alguém que tinha que escrever algo para o rei de Portugal, Dom João VI, na época, para informar o que eles tinham encontrado. E com isso, deu-se para a nossa primeira literatura como literatura da informação, ou o quinhentismo. Por que quinhentismo? Quinhentismo porque essa literatura ela deu início em 1500. Ou seja, ela partiu de 1490 e alguma coisa até chegar ao Brasil em 22 de abril de 1500, onde nós conhecemos, nós sabemos, essa primeira literatura nossa é a literatura da informação ou a literatura do quinhentismo. Tá bom? Pessoal, agradeço a vocês que estiveram comigo. Deixa eu ver se eu consigo. A Sara. Oi, Sara. Beleza? Jean tá assistindo, né? Ô, Sara, saudade, hein? Um abraço pro pessoal. Paulinha tá assistindo. Quem mais? Rafael. Ô, Rafael. De boa, Rafael? Deixa eu ver quem mais. Ah, minha sobrinha. Oi, um beijo, filha. Abraço, tudo de bom. Ah, obrigado pela inteligência. Mais ou menos, né? A gente vai trabalhando para isso. Quem mais? Giovana. Oi, Giovana, tudo bom? Ô, Júlio, beleza? Para você também tem uma aula legal de inglês. Nós vamos falar em inglês na sexta-feira. Não... vai treinando aí para a gente falar, você manda para mim as respostas em inglês. Rodrigo, beleza, Rodrigo? A gente vai continuando. Ô, Ricardo também. Ô, Ricardo, um abraço, dá um abraço aí para todo mundo. Gislaine, um abraço. Meu filhão, boa noite, filhão. Um abraço para você também. E ficam todos com Deus. Até a próxima sexta-feira, que na sexta-feira eu estarei aqui, portanto, com aula de língua inglesa. Um abraço, tenham todos uma boa noite. Se cuidem, por favor. Vamos nos cuidar. Vamos reduzir essa matança que esse Covid, esse coronavírus está fazendo no Brasil e no mundo. Até mais, pessoal.